A gente começa com o mapa ao meu lado e vocês veem a tarde a mudar abaixo de mim. A gente fala agora da Síria. Como eu percebi que foi bem recebido pelo público, a gente começa agora sempre com as notícias internacionais, destacando os mapas. A Síria, esse país aí destacado no quadrado vermelho, é claro uma encruzilhada importantíssima entre a Ásia, a África e a Europa, e desempenhou um papel histórico em grande parte da antiguidade. Agora ele volta ao centro do cenário geopolítico. E também por esse mesmo motivo, em parte, a sua localização geográfica. A notícia em si abaixo é de que rebeldes tomaram a cidade de Hama, uma cidade crucial por uma série de motivos. Até a gente chegar na notícia, eu quero dar dimensão para vocês da importância que isso tem, porque esse é um novo ponto de conflito, de tensão geopolítica nos últimos dias, que tem grandes implicações globais. E, para não só vomitar em vocês uma informação desconexa de contexto, a gente precisa entender um pouco mais do porquê isso é relevante. E a gente começa pelo seguinte: vocês veem agora uma imagem ao meu lado que vem do Telegram do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky falou nas suas redes que a Rússia agora articulava questões com a Síria que definiriam rumos globais mesmo nos próximos dias. As palavras específicas dele foram as seguintes. Vamos lá. Um relatório do chefe da inteligência da defesa da Ucrânia, Budanov, relatou que as intenções da Rússia para o futuro próximo e para a situação na Síria, como uma mudança no equilíbrio de poder lá naquele país que poderia mudar desenvolvimentos globais. Enquanto, claro, ele não chegou, foi uma declaração muito curta, a explicar o que ele queria dizer com isso, vale a pena a gente dizer que, nesse momento, existe uma articulação internacional envolvendo, sim, Rússia e Irã. Agora é a que vocês veem na sequência. Temos também imagens da agência TASS. Essa é uma manchete, então, da TASS, a agência estatal russa, com uma headline que fala que o Catar não estará numa reunião no formato de Astana, em Doha, no Catar, segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã. Essa manchete não captura a relevância da notícia, que é em si uma onde Irã, Rússia e Turquia discutiriam os rumos ali da Síria. Agora, dado esse contexto de uma relevância global, e a gente vai falar mais ainda sobre o interesse russo nisso, a gente passa para um mapa, outro agora, da Síria em si e de como tem sido dividida. Isso é uma divisão da Síria. O país enfrenta uma guerra civil que está em um stand-by desde 2020, quando houve um acordo de paz com intermediação da Rússia e da Turquia, mas que não acabou de fato. E é uma coisa que se estende lá atrás, desde a Primavera Árabe. O ditador do país, Bashar al-Assad, controla essa área em vermelho. Ele comanda o país desde os anos 2000, ou melhor dizendo, desde o ano 2000. Antes, desde 1971, o pai dele era quem estava à frente dessa nação. Em 2011, naquela Primavera Árabe, quando tantos tiranos no Oriente Médio caíam, houve protestos também na Síria, incluindo repressão governamental. Rapidamente a coisa evoluiu para uma situação muito violenta e então rebeldes se armaram e começou a guerra civil, de certa forma em curso agora também na Síria. Ela passa por várias fases e é de forma infame um dos conflitos mais complexos do presente momento da nossa época. Mas ela pode ser dividida de certa forma em algumas fases. No início, houve a questão dos rebeldes, depois houve ainda apoio ocidental a esses rebeldes que fizeram um grande progresso na Síria territorialmente, ocupando de forma surpreendente cidades como Alepo, uma das principais do país, e agora também um dos focos de atenção na atual insurgência. Esses rebeldes foram reprimidos por armas químicas também em dado momento do conflito, que foi um dos pontos mais condenáveis e que atraiu mais atenção internacional. Por volta de 2015, o Estado Islâmico, vocês vão lembrar a ISIS, ou IS, como era chamado no exterior, também ISIL, Estado Islâmico do Levante da Síria, ocupou uma parte imensa do país e foi um momento do conflito onde meio que todos os beligerantes se reuniram para combatê-los e expulsá-los. Nessa época emergiu também um outro grupo com imensa força. Eram os curdos, uma minoria étnica que ocupa a porção ao nordeste do país, essa porção amarela aqui ao meu lado. Assim foi se formando uma configuração muito complicada, que atrai interesse não só russo-iraniano, como americano e ocidental, mas também regionalmente, por exemplo, da Turquia. Vamos dissecar esse mapa à luz dos fatos que eu descrevi há pouco. Essa porção vermelha é até hoje controlada, são cerca de 60% do país em termos percentuais, pelo ditador Bashar al-Assad.
Ali, no canto superior esquerdo, vocês veem a cidade de Idlib, a região de Idlib, que é um lugar que os rebeldes retiveram após aquele acordo em 2020 com intermediação russa e turca. Esse canto amarelo, no canto superior direito, é um estado curdo, com uma minoria étnica controlando, de fato, aquelas posições. Os curdos receberam, durante a maior parte dessa guerra civil, apoio dos Estados Unidos e se tornaram, de fato, o grupo de maior relevância para os Estados Unidos apoiarem no conflito. A gente tem também algumas outras regiões ali na fronteira norte com a Turquia. Os turcos têm muito interesse nesse conflito porque o Kurdistão, ou seja, o grupo que é representado ali em amarelo, os curdos, há tempos desejam ter um Estado formado no Oriente Médio, ocupando não só parte do nordeste da Síria, mas também partes do Iraque e partes da Turquia. É uma minoria étnica que se estende ali por toda essa região, cruzando fronteiras. Eles têm mesmo um grupo terrorista organizado chamado o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Claro, ele não representa toda a minoria étnica curda, mas ainda assim é um grupo relevante e que causa no governo turco muito desconforto. Agora é a hora que tem um desequilíbrio aí na fala curdos-turcos, então se eu cometer alguma gafe, que o público me perdoe. Ainda assim, perdão, pessoal, estou tendo uma dificuldade técnica um instante aqui. Consegue me ouvir? Bom, parece que está tudo certo com o meu microfone, a gente segue então. Vamos lá então, pessoal. Os turcos têm um interesse aí no conflito por causa dos curdos. Esse canto superior direito em amarelo é parte dessa região que essa minoria étnica ocupa e que se estende também para a Turquia e para o Iraque. Por isso mesmo existe ali, ao longo da fronteira norte, algumas zonas onde houve incursões do exército turco e as buffer zones, zonas que criam ali algum espaço de respiro na fronteira com a Turquia. Também é de interesse do Recep Tayyip Erdogan, o líder turco, porque milhões de refugiados da Síria foram para a Turquia nesse período, cerca de 3,5 milhões deles. E vocês veem como é uma configuração muito delicada ali. O que acontece agora nesse momento histórico? Após o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel, com as tensões se amenizando no Líbano, os rebeldes, de repente, começaram a agir e houve então essa invasão, ou melhor dizendo, essa reativação do conflito depois de 4 anos de dormência. Enquanto é difícil precisar um motivo para isso, tem uma série de questões a serem ditas. O Hezbollah é apoiado pelo Irã, claro, e com o cessar-fogo isso poderia permitir que Bashar al-Assad, o ditador sírio desse território vermelho, também apoiado pelo Irã, recebesse mais apoio de Teherã, então do regime iraniano. Tanto é que as hostilidades começaram, de certa forma, por parte também do Bashar al-Assad, do regime sírio, que demonstrou hostilidades aos rebeldes conforme vinha o cessar-fogo do Hezbollah. Nesse momento histórico também existem algumas outras nuances. Conforme a transição presidencial nos Estados Unidos e a probabilidade de que o conflito na Ucrânia vá de fato receber algum tipo de resolução diplomática, o próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse isso para o Kyodo News, um veículo de mídias japonês, no domingo, o jogo começa a ser mais de para onde há pontos de pressão que podem mudar a jogada na mesa de negociação. E agora a Síria se torna um ponto geopolítico interessante também por causa da Rússia. A gente não falou que a Rússia tinha um interesse aí, e mesmo mostramos a mensagem melhor dizendo, a manchete da agência de notícias TASS a respeito de uma negociação que tratasse da Síria. Agora, a gente tem que entender um pouco do porquê disso. A Síria poderia formar uma ponte terrestre que vai lá desde o Irã até o mar Mediterrâneo. Essa é uma análise que vem do Instituto Hudson e de outros think tanks americanos. Com o conflito se alastrando, a Rússia se tornou um grande apoiador de Bashar al-Assad. Isso, essencialmente, deu para a Rússia controle de 2 bases militares, uma naval e uma aérea na Síria. E deu a ela um acesso ao mar Mediterrâneo. Vocês veem ali que a Síria tem acesso ao mar Mediterrâneo, e isso, essencialmente, desde que a Rússia começou a apoiar o regime de Bashar al-Assad até agora, fez com que o número de navios russos circulando com frequência no Mediterrâneo aumentasse de 0 há anos atrás para cerca de 30 após o início da cooperação entre Assad e Putin. Ainda, quando a gente fala de articulação China, Irã, Rússia e outros regimes como a Coreia do Norte, a Síria é outro ponto focal interessante. Ela permite uma ponte terrestre que dá ao Irã acesso ao Líbano e, claro, ao Hezbollah. Uma ponte terrestre que se estende, então, de Teherã para Bagdá,
para Damasco e, eventualmente, para Beirute e para os subúrbios ao sul de Beirute, onde o Hezbollah se aloja. Essa ponte terrestre permite o apoio iraniano e dá, então, o tom de como isso é logisticamente vantajoso para esse grupo de países. Claro, isso também atrai a atenção americana. Os americanos têm ali um interesse no grupo dos curdos, que dão para eles, de certa forma, um grupo no Oriente Médio de procuradores que podem também ser alavancados em caso de uma crise. Em meio à instabilidade no Oriente Médio, agora os últimos desenvolvimentos são os que vocês leem na tarja abaixo de mim. A captura da cidade de Hama. A gente tem aqui então a matéria da agência Reuters. Os rebeldes avançaram para a cidade de Hama, que é uma cidade grande, mas a questão não é tanto só o tamanho dela, mas a localização dela. Se eu voltar aqui para esse mapa, vocês veem que uma estrada se estende ali mais à esquerda do mapa, no oeste do país. Ou melhor dizendo, tô certo nisso? No oeste, então, tá correto. Só fazendo aqui um balanço geográfico na cabeça. Mas no oeste do país, vocês veem que uma estrada se estende. Essa é a M5. Ela liga Alepo, Hama, a capital Damasco. Mas quando a gente fala da importância logística, bases militares russas, um eixo de apoio do Irã que alcança por ponte terrestre ao Hezbollah, claro, estradas são um ponto fundamental disso. Com os rebeldes capturando Hama, isso essencialmente dá um certo... uma cutucada no balanço logístico da região. Afinal, essa é a estrada que não só conecta as principais cidades à capital, mas também perpassa o fluxo até o mar Mediterrâneo e o acesso ao Líbano. Essa é a importância, a gente segue monitorando a questão. Enquanto a guerra síria é um dos conflitos mais brutais da era moderna em termos de atrocidades humanas, mesmo o uso de armas químicas tem sido amplamente relatado, apesar de, do lado do regime sírio, ser negado por Bashar al-Assad, até agora, a gente tem relatos de cerca de 767 mortes, de acordo com o Monitor de Direitos Humanos da Síria. Esse é um veículo que é considerado normalmente confiável, porque ele conta com uma série de fontes on the ground, ali no chão na Síria, fontes locais, bem como faz um equilíbrio de veículos de imprensa. Então, normalmente é tido como a referência de jornalismo independente para entender as casualidades. São 767 até o momento, mas não é especificado exatamente quantas seriam de militares, apesar de haver uma estimativa de que são mais de 100 civis feridos ou mortos, melhor dizendo, mortos até o momento, e há estimativas de centenas, melhor dizendo, 105 mil pessoas que foram displaced, foram deslocadas, tiveram que sair de casa e ir para algum outro lugar por causa do conflito. Há esboços de reação do governo de Assad, que disparou ataques aéreos contra os rebeldes e tentou uma contraofensiva ontem. Hoje já houve uma confissão de que sim, a cidade foi perdida para esses rebeldes. Espero que tenha ficado claro, então, a importância geopolítica dessa situação, ainda mais quando a gente fala em triangulações internacionais. A gente falava de Coreia do Norte para a Rússia, e certamente há uma entre Rússia, Irã e o interesse na Síria. Com o cessar-fogo no Líbano, isso pode ter sido uma porta de abertura para que Irã e Rússia, por exemplo, deem mais atenção ao que acontece na Síria. E, por certo, é um desafio que vem adiante para o governo dos Estados Unidos, conforme Trump assume a presidência a partir de 20 de janeiro.